Esse vídeo, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos ao vivo no Instagram para essa live de segunda-feira. Live que normalmente acontece às 7h30 da manhã, mas hoje, excepcionalmente, estaremos fazendo ela aqui às 7h30 da noite. Hoje nosso papo é sobre a origem da consciência. Como que a gente começou, cara, a ter esse rolê de pensar, de entender o universo à nossa volta, enfim. Papo hoje sobre consciência, a origem da consciência. Ei, Jennifer! Elias, meu brother! Hoje não consegui fazer a live de manhã. Bom dia para Nandes Festa, pro Elias e pro Alan Magalhães. E vou ter o prazer de compartilhar com vocês aqui hoje à noite sobre esse assunto que tanto eu gosto, que é a consciência, a mente humana, nosso cérebro, como que essa máquina toda veio se desenvolver, ainda mais falando hoje de uma linha teórica que ela é muito complexa, né? Que é a origem da consciência, como que essa consciência surge, como que ela acontece aqui no dia a dia. Agora dá para assistir, né? Ah, sim, mas é só hoje que está sendo a noite, hein? As nossas lives, elas acontecem às 7h30 da manhã. Aqui, Alisson, meu brother, bom dia não, né? Boa noite. Estou acostumado a dar bom dia pro povo aqui nas lives. Aí eu tô dando bom dia no lugar de boa noite. Lembrando que o quê? As nossas lives são lives de 30 minutos. Exatamente isso, nem um minuto a mais. 30 minutos. Comecei ela às 19h30, vou encerrar ela às 20 horas. É uma aula, tá bom? É um conteúdo estruturado, organizado, roteirizado e não apenas abrir uma câmera e falar merda de qualquer jeito. Não, mas a galera que gosta de abrir câmera e falar merda de qualquer jeito, tudo bem. Mas não é o meu rolê aqui com vocês. Bom dia, Douglas. Açougue Verli é top demais da conta. Nossa vida. A patrocínio aqui da nossa live é Açougue Verli. E hoje, essa semana especialmente, semana passada nossas lives foram sobre programação neurolinguística. Essa semana eu dividi um pouco os temas. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a origem da consciência. Como que isso tudo começou a acontecer, a surgir. E como eu falo aqui no início das nossas lives, os primeiros 3, 4 minutinhos aqui realmente é o tempo do Instagram divulgar a live, porque quando eu começo o conteúdo aqui, eu começo e vou indo. Então não dá pra galera que chega depois, vai pegar pela metade, vai perder parte do conteúdo, enfim, coisas da vida. Mas a Dana aqui já, ó, deu 3 minutinhos já aqui de live, dando quarto minuto. Eu começo com esse tema. Eu quero saber quem está aqui online comigo já, primeira vez que assiste live comigo ou já assistiu outras antes. Porque todas as minhas lives ficam salvas no grupo do Telegram. Lá no grupo do Telegram, todas as lives. Tem 2 meses, mais de 2 meses. Bom dia para Giovana, que eu faço lives diárias aqui no Instagram e o conteúdo fica salvo lá no grupo do Telegram para quem não pôde assistir ao vivo no momento. Ei, Dani, beijo! Enfim, vamos lá, ó. Já assistiu algumas às 7 da manhã. Isso aí, 7h30, 7h30, estamos batendo ponto. Vamos lá. Quando a gente fala de consciência, bom dia, Tânia, bom dia pra todo mundo. Bom dia não, né? Boa noite, meu Deus. Eu tô tão acostumado a falar bom dia, a fazer live às 7h30 da manhã, que eu fico dando bom dia pro povo à noite. Aí, ó o poder do hábito. Quando a gente cria o hábito, olha como é que é difícil. Eu tô habituado a fazer live de manhã, aí eu tô aqui fazendo a live à noite, eu falo bom dia. Mas enfim, se eu falar bom dia com vocês, aí vocês dão risada. Boa noite. Quando a gente vai falar de consciência, a consciência, né, a origem dela, como tudo isso acontece, é um dos maiores enigmas da natureza. Só que a gente consegue entender mais ou menos o que é a consciência. Boa noite, Ronaldo. Se a gente pensar que a consciência é aquilo que nos permite estar conscientes do nosso entorno e também do nosso próprio estado interior. Mas pensar em consciência tem um hábito de fazer a gente ficar girando em círculos. Por quê?
Porque todos nós, intuitivamente, sabemos o que é a consciência. Beleza? Intuitivamente a gente sabe o que é. Mas, uma vez que a gente tenta identificar exatamente o que é a consciência, isso nos deixa assim agarrados num ar rarefeito. E não apenas nós. Ei, Ana, boa noite, Naireli. Porque sempre que a gente tem uma noção já o que é a consciência, já tem uma ótima noção sobre ela. Quando a gente vai pensar a origem dela, como que isso funciona, bom dia, boa noite Felipe, boa noite José Carlos, a gente fica rodando em círculos e presos num loop eterno, né? Filósofos, cientistas lutam para definir isso há centenas de anos. Diferentes escolas, ideias competem umas com as outras, mas ninguém nem chegou nem perto de descobrir. É inquietante assim perceber que não entendemos o que nos torna conscientes de nós mesmos e do mundo. Olha que loucura! Para Mari, ei Mari, Alaide, boa noite. Cara, é inquietante, a gente não sabe, é uma área difusa e inclusive muita gente confunde. Fala, Matheus Giacomin. Tem gente que confunde consciência com inteligência. Elas estão relacionadas, mas elas ainda não são a mesma coisa. Boa noite, Rodrigo Mutini, meu brother. Por quê? A consciência é o estar consciente aqui agora, né? E a inteligência é o uso dessa minha consciência para algum fim. Alisson, meu brother. E a gente vai tentar responder aqui hoje algumas dessas perguntas aí sobre consciência. Boa noite, Sheila. Mas eu acho que talvez a gente vai acabar criando mais perguntas do que respondendo propriamente dito. Mas vamos lá. Para começar a entender sobre consciência, a gente precisa começar pela consciência do mundo externo. É uma consciência ambiental que nós partilhamos com os animais. Por exemplo, se a gente for pensar que provavelmente o início de todo o processo de consciência... Emerson Prata, boa noite! Todo o início do processo de consciência, ele começa como eu interpreto o mundo à minha volta. Porque eu, um cachorro, uma galinha, um macaco, não importa qual animal, todos esses seres vivos, eles possuem consciência. Inclusive, vão ter gente que vão falar que uma pedra pode ter consciência. A gente entra num complexo, um paradoxo gigantesco. Fala, Carlão, que é o seguinte: uma pedra tem consciência ou não tem consciência? Ela não tem movimento, ela não tem comportamento. Será que só porque eu não consigo identificar a consciência dela, ela não está consciente? Ei, Duda, minha linda, boa noite. Isso é um paradoxo, mas então se a gente for ficar nessa linha de o que é ou não é consciência, se precisa de movimento, se não precisa de movimento para saber se está ou não consciente, cara, eu não sei. Mas vamos partir do pressuposto aqui que aquilo que a gente consegue medir, né? Obviamente conseguimos medir, que é seres vivos, seres que têm comportamento. Então, o pontapé inicial aqui do nosso papo é sobre como interpretamos o mundo à nossa volta. E isso é feito através dos nossos 5 sentidos. Através da visão, da audição, do tato, do olfato e do paladar. Beleza? Através desses 5 sentidos eu interpreto o meu mundo lá fora. Uma das teorias mais estudadas é que tudo começou por uma busca por alimento. Ei, Ana, boa noite. Como assim? Vamos lá. Primeiro, imagina um ser invertebrado que não tem visão, não tem nada. E ele está aqui, não tem pernas, não tem braços, não tem nada disso. Ele está aqui parado. Américo, boa noite. Como ele está parado aqui, ele precisa de alimento. Alguns desses seres parados aqui, ó, o alimento vinha, encostava nele, ele se alimentava. O alimento vinha, encostava nele, ele se movimentava. E daí, chega um momento que ele pensa o seguinte: caramba, eu preciso me alimentar mais. Daí surge o olfato. Olha só, como assim olfato? Eu começo a sentir o cheiro de onde vem comida. E junto com isso, aliás, antes do olfato, passo atrás, Elder Ia Society. Um passo antes do olfato,
vem a origem do movimento. Eu começo a me movimentar de forma aleatória em busca de encontrar mais comida, beleza? Primeiro eu estava parado, depois eu começo a ter um movimento para encontrar comida à minha volta. Depois que eu já tenho um movimento, eu percebo que às vezes eu estou gastando muita energia com esse movimento. Fala, Gui, e por estar gastando muita energia com esse movimento, eu preciso direcionar esse movimento. E como que eu passo a direcionar esse movimento? Através do olfato. Eu me movimento em direção a algo cheirosinho que eu senti para achar mais alimento. E depois, um próximo passo evolutivo, além do olfato, eu desenvolvo a visão. Olha só, a visão. O aparelho óptico, né, como a gente tem os olhos, eles nos permite visualizar um objeto e nos fixar a ele. Então a gente olhava um alimento, a gente que eu digo assim, ser vivo, né? Primeiro ele estava fixo e vinha o alimento. Depois ele se move e acha alimento. Agora ele caminha, né? Se move, acha alimento. Agora ele sente cheiro para chegar perto do alimento. E agora logo em seguida ele vê. Então ele consegue, além de sentir o cheiro, ele vê onde está esse alimento e consegue ir mais rápido em direção ao alimento. Então esse aparelho óptico ele nos permite fixar um objeto e ir em direção a ele. Só que, mesmo nesse estágio, um ser só é capaz de perseguir a sua comida enquanto ela vê. Se eu tô aqui assim, sei lá, esse ser tá aqui, ó. E aqui tá o meu pincel. E aí ele persegue a comida, a comida vai e se esconde aqui atrás. Ele já não consegue ver mais. Então, como que ele faz para se movimentar até lá? E aí que surge um próximo passo dessa movimentação, né? Que vem, além do olfato, vem esse próximo passo de buscar alimento, que é eu criar uma memória desse alimento. Vamos lá. O próximo passo lógico, ele precisa acontecer aqui dentro da cachola, onde a pessoa, o ser vivo ali, ele começou a visualizar esse alimento em sua ausência. Por exemplo, um self, né, um processo interno, uma consciência, uma imagem interna, ela precisa criar um tipo de representação interna do mundo. E agora que ele criou essa representação interna, mesmo que aquilo fuja da visão dele, ele ainda continua buscando, porque ele tem uma representação interna sobre aquilo que ele busca. Agora, um animal pode continuar procurando o seu alimento, mesmo quando ele escapa do seu alcance sensorial. Mesmo quando ele se esconde, como eu tenho uma imagem de como ele é, eu consigo continuar perseguindo ele até encontrá-lo. E por causa dessa representação interna do que é relevante ali para o mundo. Oi, Roberta! Boa noite! Do que é ali, essa representação interna do que é relevante no mundo, ele pode permanecer focado na sua comida e no desejo de obtê-la. Com isso, surge um outro detalhe. O que é esse detalhe? A nossa capacidade de lembrar das coisas. Olha só, porque eu começo a ter aquela imagem interna daquela comida, eu começo a buscar aquela comida mesmo não vendo ela, e graças a isso eu desenvolvo memória. Os animais, eles podem distrair da perseguição de algum alimento por alguns segundos, mas depois eles continuam o caminho depois. Um exemplo disso, Rodrigo Bezoco, meu brother, é mosca. Cara, a mosca tá ali, buscando uma comida. Aí você vai e bate nela, ela sai. Mas ela tem memória. Mosca tem memória. Ela volta para aquele mesmo ponto de novo. E um fenômeno relacionado a essa questão aqui. Bom dia, doutora Natália. Boa noite, gente. Boa noite. Estou acostumado a fazer live de manhã, eu fico dando bom dia. Essa habilidade cognitiva, né, é um fenômeno chamado permanência do objeto. Isso descreve como a nossa consciência de que coisas continuam a existir mesmo quando não podemos vê-las. Aí a gente vai entrar aqui naquele... Tem até o nome lá, ó, do... Cara, o nome alemão, esqueci.
Esqueci o nome dele agora. Ó, vamos lá. Graças à memória, presta atenção. Graças à memória, as coisas podem continuar a existir mesmo quando não podemos vê-las. E essa habilidade cognitiva, ela é apreciada por alguns mamíferos e pássaros e outros animais também. Por exemplo, sabe aquela... Imagina que eu tenho 3 copos e eu coloco um brigadeiro debaixo de um copo. E aí eu mexo os copos. Provavelmente você vai saber em qual copo está aquilo. Porque memória. Você usa a sua memória e sabe onde está aquele objeto mesmo não sabendo vê-lo. Os seres humanos, eles desenvolvem essa habilidade de memória, assim, de alimento, né? De saber que tem algum alimento ali atrás e ainda assim conseguir achar ele a partir dos 8 meses de idade. Enquanto filhotes de animais como pássaros desenvolvem essa habilidade com 1 ou 2 dias. Você pega ali uma comida do passarinho, esconde atrás da árvore, ele sabe que a comida está lá e ele vai conseguir ir lá com mais facilidade. O ser humano é que vai desenvolver isso com 8 meses de idade. Então, mesmo a consciência mais sofisticada, essa consciência que está aqui agora, que ela desenvolve através da memória, e da memória a gente desenvolve linguagem, e da linguagem a gente desenvolve códigos, a gente desenvolve símbolos, a gente começa a desenvolver a relação, além de uma relação com o mundo lá fora, a gente começa a desenvolver uma relação com o mundo interno, a gente vai fazendo essa separação de uma consciência animal que vai até o nível de memória, até o nível de linguagem, né? Porque os animais também possuem linguagem, eles se comunicam entre si. A comunicação entre os animais... Ei, Manu, boa noite! A comunicação entre os animais, eles têm linguagem própria. Muitas vezes nós humanos não conseguimos perceber especificamente como essa linguagem acontece. Mas eles também têm uma estrutura de linguagem. Enquanto a gente humano, a gente já sai um pouco dessa estrutura de linguagem e cria uma consciência mais complexa. E agora vem a pergunta: qual que é a origem dessa consciência complexa que nós seres humanos temos? Essa é a mesma pergunta que eu fiz no início dessa live. Qual que é a origem dessa consciência? Por quê? Quando a gente pensa em consciência como uma busca de alimento, a gente está indo para uma consciência animal. Nós, seres humanos, temos uma consciência muito mais sofisticada que nos faz buscar, além de alimento, buscar segurança, além de segurança, buscar autorrealização, buscar realizações de estima, enfim, nós temos outras necessidades e outras capacidades cognitivas que destoam dos animais. Só que a base da origem dessa consciência, ela é a mesma, que é a busca por comida. É literalmente essa. Quando começa aquele ser que estava lá parado, e parado ele vinha, algum alimento encostava nele, ele se alimentava, outro encostava nele, ele se alimentava, outro encostava nele, ele se alimentava. Aí ele desenvolve o que? O movimento. Ele começa a se movimentar para encontrar comida, encontra mais comida. Ele começa a desenvolver o cheiro para identificar onde ele vai se movimentar e ter mais comida. Aí ele desenvolve a visão para poder, além de se movimentar e sentir o cheiro, ele se movimentar de forma mais direcionada para encontrar aquele alimento. Ivo Irã é o nome dele. Boa noite. E depois de desenvolver a visão, ela desenvolve memória. O que é a memória? Mesmo que este alimento ele esteja em um lugar escondido, em um lugar onde eu não posso mais vê-lo, eu ainda lembro dele. E aqui é que muda o jogo. Porque neste momento a gente já tem um marco gigante, que é a criação da memória. A minha capacidade de ver um objeto que não existe mais dentro do meu campo sensorial, mas eu tenho uma imagem interna dele e, graças à minha memória, eu consigo saber que há isso em algum lugar. E
Graças a isso eu consigo encontrar mais alimento. Graças a isso, essa memória, eu consigo desviar de predadores. Graças a essa memória, um dia que a moitazinha balançou e saiu um leão de lá de trás, agora eu guardo na memória isso. Que se a moitazinha balançar, é um sinal de perigo que pode surgir outro leão de lá. A memória, ela vira um grande elemento para a sobrevivência. Mas aqui, eu não estou falando de uma memória complexa ao nível de detalhes. O que eu estava fazendo quarta-feira passada? Não. Aqui, quando a gente fala de memória, a gente fala de um processamento de imagens internas. Só. Não precisa ser uma memória complexa, porque são memórias animais, são aprendizados cognitivos que os seres têm. Por exemplo, o meu cachorro, Chopinho, que está aqui, ó. Chopinho. Ele já sabe quando eu vou mexer no saco de ração, que eu vou dar comida para ele. Isso é o que? Um processo envolvendo memória. E aí nós, seres humanos, aliás, junto com os animais, a consciência em geral, além da memória, eu começo a me comunicar com os outros. Para quê? Para trocar conhecimento, para trocar aprendizado, para falar, olha, lá em tal lugar tem comida. Olha, lá em tal lugar tem perigo. E como eu preciso me comunicar com os meus pares, eu desenvolvo a linguagem. E cada animal, cada ser pode desenvolver a sua linguagem. Quanto mais complexa a consciência de um ser, mais complexa a sua estrutura de linguagem. Então aí que o ser ele gera uma linguagem. Nem sempre precisa ser linguagem falada. Ela pode ser uma linguagem de gestos, ela pode ser uma linguagem de sinais, enfim, comunicação, uma linguagem específica destes seres com eles mesmos. Para quê? Eles se organizando em grupo, eles trocando conhecimento, e isso se mantém por mais tempo. Esse aprendizado se mantém por mais tempo. Então, nesse caso aí já surge essa ideia da linguagem. E depois da linguagem, a gente atravessa para mais um portal, que é realmente a nossa consciência complexa, que nós seres humanos temos, que é de saber que horas são agora, né? A percepção de tempo. Aliás, inclusive, os animais também conseguem ter percepção de tempo. Isso é um detalhe que eu esqueci de falar. Antes ainda da linguagem, entre memória e linguagem, existe o desenvolvimento da minha consciência de tempo. Eu sei o que é futuro, o que é passado, o que é presente. Esse desenvolvimento, por exemplo, é aquele experimento do marshmallow, onde eu falo com uma criança, em Meire, boa noite. Falo com uma criança, olha, você pode comer um marshmallow agora, ou quando eu voltar você come 2 marshmallows. Esse experimento de recompensa futura, ele funciona com humanos e também funciona com alguns animais. Por exemplo, tem pesquisa que comprova que com as galinhas isso funciona. As galinhas elas têm uma capacidade de entender que às vezes vale a pena esperar uma recompensa de agora em troca de uma recompensa futura. Se eu demonstrar para ela que ela pode comer X agora ou 2X no futuro, ela tem a habilidade de conseguir aguardar este futuro para comer mais. Boa noite, Tiago. Exato, ideia de Skinner. Então, é o mesmo processo. Então, essa ideia de futuro é o próximo, a memória, futuro. Vamos lá, primeiro, movimento, depois olfato, depois visão, depois memória. Depois da memória, eu desenvolvo a minha capacidade de percepção de tempo. Depois da minha percepção de tempo, eu desenvolvo linguagem, comunicação. Depois da minha estrutura de linguagem, é que a gente vai vir para nosso processo de consciência complexa. O que é essa consciência complexa? Essa nossa capacidade de estarmos conscientes quanto ao mundo e também quanto a nós mesmos. Mas essa é uma pegadinha, né? A nossa consciência humana é uma hiperpegadinha. Por que uma hiperpegadinha? Vou fazer um desenhozinho para vocês aqui agora. Imagina que isso aqui, ó, daqui do início até o final, é o tempo de toda a existência
do universo, beleza? Desde o início do universo até o fim do universo. É isso aqui, ó. Sabe o que é o ser humano na Terra? Sabe o que é o ser humano? O ser humano, ele começa aqui e termina aqui. Quando a gente chegou a tomar consciência aqui na Terra, esse planeta já existia há milhões, bilhões de anos. E quando a humanidade acabar, esse universo, esse todo, ele vai durar ainda mais milhões e bilhões de anos. Eu acho que a maior pegadinha da existência é que nós somos seres humanos que tomamos consciência de que existimos, mesmo sabendo que isso não significa nada. A nossa existência perante a imensidão deste universo não é nada. Perante a história do universo, não é nada. Então, a nossa consciência, mesmo que mais complexa que seja, ela ainda assim é essa enorme pegadinha. Mas enfim, encerrando aqui esse detalhe aqui desse processo, a gente, mesmo que com toda essa consciência sofisticada, fala Megs, partiu cheirosa, mesmo com essa consciência sofisticada que nos permite sonhar com o espaço, construir arranha-céus, ficar obcecado por romances, não é de se surpreender que a gente não consiga parar de pensar em qual a próxima refeição que faremos. Coletivamente, nós colocamos tanto pensamento e criatividade em conseguir comida, e agora a gente pode obter comida assim, com um estalar de dedos, sem nenhum esforço. Agora, a consciência humana se sofisticou e ainda assim ela fica sem resposta. Ainda assim, a gente está aqui pensando em um monte de problema complexo e ao mesmo tempo está pensando o que vai comer daqui a pouco. Porque é o mesmo cérebro, é o mesmo desenvolvimento. Tudo começou com a busca por alimento. E ainda até hoje, o que mais gera esse movimento da nossa consciência, seja essa consciência humana, seja essa consciência sofisticada que a gente tem, seja uma consciência ao nível animal, Breno Augusto, meu brother, ela ainda assim vai se movimentar em busca de alimento. E no final das contas, essa nossa consciência sofisticada, ela é apenas uma brincadeira do nosso universo. A gente acorda e percebe que existe. E primeiro acha que o mundo à nossa volta foi feito para mim. Nossa, o Sol gira em torno da Terra, os planetas giram em torno da Terra. Até a gente descobrir que não. A gente é apenas uma poeira cósmica que está no meio desse universo todo. A gente não faz a mínima ideia como tudo acontece. A gente não faz a mínima ideia como tudo surge. A gente não faz a mínima ideia como tudo acaba. E, falando em acaba, eu encerro esse papo aqui de hoje sobre a origem da consciência. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse conteúdo, porque eu gostei demais de falar disso aqui. Esse conteúdo ele foi inspirado no vídeo chamado Conscientialness, de um canal alemão chamado Kurzgesagt. É um canal maravilhoso. Você colocar aí no YouTube o canal Kurzgesagt, eu não consigo escrever aqui agora, que é um maravilhoso e tem vários conteúdos excelentes. Brandon, meu lindo, não só você, mas todas as pessoas que não conseguiram assistir essa live toda, ela vai estar disponível aonde? Lá no nosso grupo do Telegram. Hoje ainda, lá no nosso grupo do Telegram, vai estar disponível essa live. E amanhã é terça-feira. Terça-feira, amanhã, 7h30 da manhã, estarei ao vivo aqui no Instagram. E o tema vai ser como direcionar a nossa comunicação. Ei, mãe! Beijo, mãe! Benção, mãe! Mônica, boa noite! Então é o seguinte, agradeço vocês que participaram aqui hoje. Foi um prazer enorme conversar com vocês hoje sobre consciência. Amanhã, 7h30 da manhã, estarei de volta aqui para a gente falar sobre como direcionar a nossa comunicação, beleza? E se você não aguentar ficar sem me ouvir ou me ver,
nesse período de hoje até amanhã, eu tenho uma solução para você. Entra aqui no meu link na minha bio daqui a pouquinho e vai lá no meu treinamento online, que é o Aplicando PNL, e aprenda programação neurolinguística comigo, beleza? Meu curso de PNL online tá maravilhoso, inclusive amanhã o nosso papo de comunicação vai ser muito sobre PNL, beleza? Eu espero vocês amanhã às 7h30 da manhã. Essa live e todas as outras lives dos últimos 2 meses estarão disponíveis lá no nosso grupo do Telegram. Link também tá na bio. Super beijo, abraço. Amanhã, 7h30 da manhã, estaremos aqui ao vivo. Falou, valeu! E você que tá aqui, ó, curtiu? Like, comenta, se inscreve, manda beijo, enfim, faz alguma coisa aí. É nóis.